Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos meditar na palavra de Deus. Espero que você esteja com a sua Bíblia. Temos muitos textos bíblicos hoje, muitas referências que, lógico, não iremos estar lendo todas elas, porque é impossível fazê-lo em uma hora. Mas vamos para o capítulo 1 de Apocalipse e dar continuidade. Nós falamos a respeito até o versículo 5, na última terça-feira, a respeito de Jesus Cristo, o nome Jesus, o título Cristo, também o porquê ele é fiel testemunha, porque ele é chamado de primogênito dentre os mortos, porque ele é considerado o príncipe dos reis da terra. Falamos a respeito do amor atual de Cristo sobre nossas vidas e também do que significa sermos lavados pelo sangue dele por conta dos nossos pecados. Hoje nós então falaremos no versículo 6 e no versículo 7. Então eu preciso ser aqui muito objetivo, porque há muita coisa para se falar. E nos fez reis e sacerdotes, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Muito bem, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, porque, meus irmãos, por mais que eu já tenha ministrado estudos sobre o Apocalipse há muito tempo, todas as vezes que eu vou ministrar, eu estudo novamente, eu faço novas anotações, eu pesquiso de novo. Nunca é a mesma coisa. E em se tratando de Apocalipse, foi uma das primeiras, um dos primeiros contatos que eu tive com relação assim, ao aprofundamento da palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, a minha primeira apostila, a primeira apostila que eu escrevi foi sobre o Apocalipse. Eu tinha apenas 18 anos, então isso já faz alguns anos atrás. E uma das minhas primeiras pregações foi a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Eu tenho o esboço. Aliás, foi o meu primeiro esboço. Então foi sobre as igrejas do Apocalipse. E há muito tempo, está guardado em algum lugar, eu tenho alguns esboços guardados, mas há muito tempo também, talvez aí nos meus 18, 19 anos. Então, há um tempo já que eu tenho contato com esse livro, com essa matéria sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos falar alguma coisa de escatologia, porque há textos no Apocalipse, como nós falamos até agora, até o versículo 6, por exemplo, são situações em que não se vê muito conteúdo escatológico. A partir do versículo 7 começa a entrar o assunto escatologia, que é o estudo sobre as últimas coisas. Está acontecendo aqui, está caindo meu estúdio aqui, meus irmãos. É só falar do Apocalipse que a besta fica feroz. Espera aí que eu já organizo aqui. Então, há algum tempo que a gente tem esse contato com esse livro. E todas as vezes que eu vou ministrar a respeito, eu estudo novamente, faço novas anotações. Então, tem anotações para esta série de estudos que eu estou fazendo aqui. E quando a palavra de Deus fala sobre que o Senhor Jesus nos fez reis, a leitura aqui, na verdade, é reino. Note isso, ok? A leitura correta é reino. Seria, o Senhor fez de nós um reino. Não cada crente um rei. Não tem como, não cabe isso na doutrina da igreja, na eclesiologia. Essa nomenclatura para cada crente de uma forma individual, o título de rei.
Só um minuto, meus irmãos, que eu vou melhorar a iluminação aqui. Eu vi que ficou um pouco de sombra, né? Dá licença. Muito bem. Então, isso não se aplica no Novo Testamento. Nunca se aplica o termo rei a um cristão individualmente. Isso vai se repetir, essa expressão nos fez reis, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, capítulo 20, versículo 4, Apocalipse capítulo 5, versículo 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, nós vamos ver novamente essa expressão. Então, nós precisamos entender que aqui está sendo formado um reino, e não um grupo de vários reis. Veja bem, Daniel capítulo 7, versículo 18 ao 22, mas eu vou ler só o 18 e o 22, diz assim, sobre a profecia do que iria se cumprir na igreja. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, versículo 22 diz assim, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então é disso que se trata esse texto do versículo 6 de Apocalipse, quando fala, e nos fez reis. A leitura correta é, e fez de nós um reino, ok? Fica claro assim? Então a igreja vai reinar porque se tornará a esposa do rei. O rei é Cristo. Ele é o rei dos reis. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz assim, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Ainda o capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Veja, então, Jesus é o rei e a igreja é a esposa. Capítulo 21, versículo 9 ainda de Apocalipse, e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então nós vamos reinar com Cristo. Mas ele é o rei. De nós ele fez um reino para si. É a igreja de Cristo. Nos fez reis e sacerdotes. Aqui, da mesma forma que se lê reino para rei, se lê sacerdócio para sacerdotes. Como em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, onde fala que nós somos pedras vivas, casa espiritual e sacerdócio real. Veja que sacerdócio real, ele está unindo o sacerdócio e o reino. Então ali o apóstolo Pedro nos dá uma informação que esclarece o que João estava querendo dizer ao se referir à igreja como rei e sacerdote. Porque o objetivo é coletivar e não individualizar. A igreja nunca é indivíduo, a igreja sempre é coletivo. Por isso nós ensinamos muitas vezes que é errado alguém dizer eu sou igreja. Ninguém é igreja. Nós somos igreja. A igreja nunca é singular, nunca é individual, é coletivo. E aqui o objetivo é exatamente esse, coletivar,
Veja aqui em 1 Pedro 2,5, olha só quantas expressões que denotam o coletivismo. Olha só, pedras vivas, é plural, pedras unidas para edificar. Casa espiritual, então é um lugar onde se reúnem várias pedras vivas. Sacerdócio real, está unindo o sacerdote e o reino. Ainda ele diz em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita. Vós sois. É plural. É uma geração, não é um indivíduo. Geração eleita. O sacerdócio real. Aqui ele repete o que ele falou no versículo 5. Sacerdócio. E é isso que nós temos que ler em Apocalipse 1,6. Ele nos fez reis e sacerdotes, e nos fez reis e sacerdotes, nos fez um sacerdócio real. E nação santa, não é indivíduo, é nação. Povo adquirido, não é indivíduo, é povo. Então a igreja precisa sempre ser vista com esses termos coletivos. Amém? Isso precisa ficar claro para cada um de nós. O sacerdócio foi uma dignidade prometida a Israel, né, por Deus, e estava esta promessa, essa dignidade, essa honraria, estava condicionada à obediência. Eles precisariam ser obedientes e fiéis a Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz assim: sereis reino sacerdotal e povo santo. Foi uma promessa a Israel. No entanto, no reino de Cristo, no reino que Cristo formou, cada crente sim pode exercer um papel de sacerdote. Nós estamos autorizados. O crente está autorizado a oferecer a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças. Nós podemos ter o mesmo acesso a Deus que qualquer sacerdote veterotestamentário tinha. Então nós temos agora essa autoridade, porque o caminho foi aberto, o novo e vivo caminho foi aberto quando o véu do templo se rasgou na morte de Jesus. Então todo crente pode ministrar, pode rogar, pode clamar, pode interceder uns pelos outros. Então, nesse aspecto, nós temos um sacerdócio a cumprir. Mas essas funções serão cumpridas literalmente no milênio, conforme nós conferimos no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 20 e 21. Eu quero fazer leitura de Zacarias 14, 20 e 21. Vai se cumprir literalmente estas funções no período do milênio. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Está falando do reino milenial. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. O contexto do capítulo, depois vocês podem conferir, vai falar claramente de quem vai fazer todas essas consagrações. Todos esses sacrifícios serão apresentados em Jerusalém por aqueles que o Senhor escolheu para tais funções e posições. Muito bem. Deixando claro a respeito do que quer dizer essas expressões reis e sacerdotes, eu quero entrar no versículo 7, que é onde está a parte escatológica, porque é onde nós vamos deter mais tempo hoje. Já vi que já passou 15 minutos, então preciso aqui me adiantar. O versículo 7 começa dizendo:
eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Irmão Oliveira Léo, nosso irmão Helenildo, Deus abençoe, paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eis que vem com as nuvens. Então, é para cumprir a promessa, essa promessa de Jesus vir com as nuvens, ou nas nuvens. Ele falou em Mateus 24:30, 26:64, eu lhe passo as referências, você anota, não estarei lendo todas elas. Então, Mateus 24:30, 26:64, Marcos 13:26, 14:62, Lucas 21:27. Essas referências dizem basicamente o seguinte, Jesus mesmo disse, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Então, é para se cumprir o que Cristo falou. Ele vem com as nuvens. A aparição de nuvens em momentos importantes é comum na Bíblia. A gente pode ter alguns exemplos. Por exemplo, Paulo disse em 1 Coríntios 10:12, que todo Israel, que todos, falando de Israel, foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Mateus 17:5 diz que uma nuvem luminosa apareceu na transfiguração de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 9 diz que uma nuvem recebeu Jesus quando ele ascendeu aos céus. Então veja que a aparição de nuvens é comum em momentos importantes, momentos marcantes de algumas profecias bíblicas, algumas passagens bíblicas. Por exemplo, a profecia a respeito do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4:17, diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que morreram, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja que é comum. Há algumas outras passagens interessantes, inclusive diz ainda no versículo, no livro de Apocalipse, não me lembro a referência, me fugiu da memória, mas fala que um anjo apareceu vestido de nuvem. Enfim, são exemplos para que a gente entenda a linguagem bíblica. Então, para se cumprir o que o próprio Senhor Jesus falou, que o Filho do Homem virá nas nuvens. Então, Apocalipse 1:7 está dizendo que eis que vem com as nuvens. Seguinte, e todo olho o verá. Aqui a gente faz, então, alguma distinção entre algumas escolas de interpretação escatológica. Há algumas escolas de interpretação escatológica. Escola histórica. Essa escola diz que todo o contexto do Apocalipse já se cumpriu no decorrer da história da igreja em um determinado período de tempo. Existe a escola preterista, nós chamamos a escola de um versículo só. Eles baseiam em Mateus 24:34, quando Jesus disse, e todas essas coisas não passarão antes que essa geração passe. Então, eles se baseiam nesse versículo e eles são chamados, então, a escola preterista, que vem de passado, onde eles dizem que o contexto do Apocalipse já se cumpriu na geração de Jesus. A escola preterista. E a escola futurista, que ensina que a maioria das passagens do Apocalipse acontecerá e ainda não se cumpriu, que é o nosso caso, nós somos futuristas. Tem a escola simbólica,
onde diz que tudo que aconteceu no Apocalipse é simbólico, nada é literal. Há a escola eclética ou idealista, que pega um pouco de cada elemento das outras escolas e coloca a sua interpretação. Quando nós falamos de todo olho o verá, alguns confundem. Nós falamos de escola de interpretação, que fala do processo. Mas tem um sistema de interpretação que chama-se pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo ou pós-tribulacionismo. São termos técnicos da teologia. O pré-tribulacionismo afirma que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, é pré, ou seja, antes, tribulacionismo, antes da tribulação. O sistema mid ou mesotribulacionista diz que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo diz que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Então, na escola de interpretação, nós seguimos a escola futurista. É um processo de interpretação para o futuro. No sistema de interpretação, nós adotamos aquele que nós encontramos maior coerência com as passagens bíblicas, que é o sistema pré-tribulacionista. Nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes. E eu preciso abordar isso ao ler o versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse, onde diz que todo olho verá, porque a escola pós-tribulacionista, ou a escola mid-tribulacionista, diz que, por causa desse versículo, dizem que não haverá um arrebatamento iminente, não haverá um arrebatamento invisível. Então, escolas que pegam um versículo apenas para basear, muitas vezes, suas teorias. E lógico que depois, por conveniência, vai pegando outros textos, muitas vezes sem coerência, sem uma cronologia mais sustentável, mais sensata, e aplicam, claro, segundo a interpretação conveniente ao seu sistema de interpretação. Mas o senhor, irmão Nelson, Deus abençoe, obrigado novamente por estar aí conosco. Exatamente, é triste, irmão Nelson, muitos pregarem a respeito do meso e do pós-tribulacionismo. E nós vamos falar a respeito disso porque causa um pouco de confusão na mente dos neófitos, dos novos convertidos. Crente maduro entende um pouco melhor e não se preocupa muito com isso. E todo olho verá vai se cumprir em Apocalipse 19:11. E todo olho o verá, quando ele vier nas nuvens, né? Ou vier com as nuvens. E todo olho o verá, porque será sim uma vinda visível, mas esta vinda não é a do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será invisível. A grande tribulação não é para a igreja. Vamos lá. Nós precisamos entender. 1 Coríntios 10:32 diz que a humanidade é dividida em 3 grupos. A humanidade é dividida em 3 grupos. 1 Coríntios 10:32. Judeus, gentios, que são os gregos, ali no texto, mas se refere aos gentios, e igreja. Está ali. 3 povos. Para quem é a grande tribulação? A grande tribulação é para 2 desses 3 povos, judeus e gentios. Não é para a igreja. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 24. Se você tem a tua Bíblia, acompanhe, senão preste atenção. 9:24. 70 semanas estão
determinadas sobre o teu povo. De que povo Daniel estava referindo? E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Muito bem. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel. Sobre a tua santa cidade, Jerusalém. As 70 semanas de que profetizou Jeremias e Daniel, elas se cumpriram destas 70 semanas, 69. 69 semanas já se cumpriram na história. 483 anos já se cumpriram. São semanas de anos. Cada semana refere-se a 7 anos. Se são 70 semanas, são 490 anos de história. 483 anos se cumpriram. Faltam 7, ou seja, a última semana. A última semana, referente a 7 anos, é o período da grande tribulação. E se Daniel foi usado por Deus para dizer que as 70 semanas são sobre Israel, então não é sobre a igreja. A cidade santa da igreja não é daqui. E não vai ter grande tribulação na Nova Jerusalém, que é a cidade da igreja. E quais são os propósitos da grande tribulação? Está dizendo no mesmo texto. Veja, eu assinalei aqui 6 propósitos que tem a grande tribulação para com Israel. Então aqui, ó, propósitos da grande tribulação para Israel, segundo o texto de Daniel 9, 24, onde diz que as 70 semanas são para Israel. Primeiro, olha o que diz o texto: cessar a transgressão. Mateus 1, 21, 1 João 3, 8. Dar fim aos pecados. Lamentações 4, 22, Colossenses 2, 14. Expiar a iniquidade. Junto com as referências que eu dei anteriormente, Lamentações 4, 22, Colossenses 2, 14. Outro propósito, trazer justiça eterna. Isaías 51, 6 e 8. Romanos 3, 21 ao 22. Filipenses 3, 9, Apocalipse 14, 6. Selar a visão e a profecia. Mateus 11, 13, João 19, 28 ao 30. Ungir o Santíssimo. Salmo 2, 6. Marcos 1, 24. Atos 3, 14. Hebreus 1, 8 e 9. 7, 26. 9, 11 e Apocalipse 3, 7. O que eu quero dizer com isso é que cessar a transgressão de Israel. Dar fim aos pecados de Israel. Expiar a iniquidade de Israel. Trazer a justiça eterna em Israel. Selar a visão e a profecia para Israel. Ungir o Santíssimo de Israel. Então a palavra é para Israel. Os 3 primeiros propósitos já se cumpriram. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, quando Jesus morreu. Então, a partir da obra da redenção, é possível cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade quando a pessoa se arrepende e se converte a Cristo. Ok? Agora, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo, se cumprirá posteriormente. Essas promessas, então, 3 se cumpriram, 3 propósitos se cumpriram, faltam 3. Então, quando começou as 70 semanas, que profetizou Daniel no capítulo 9, versículo 25, ele sinaliza ali o início das 70 semanas profetizadas por Jeremias. Ele diz assim: sabe e entende, desde princípio, a partir daquele momento, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas
As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, quando iniciaria as 70 semanas? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias. Seriam 7 semanas, e ele diz aqui no texto, e 62 semanas, que daria 69 semanas, 483 anos. Quando foi que isso começou? Esse decreto foi dado por Artaxerxes Longímanos, quando ele autorizou, no ano de 445 a.C., Neemias, com aquelas cartas de autorização, e ali deu início à reconstrução da cidade, dos muros, do templo. Então, dali até a vinda do Messias, 483 anos, ou seja, 69 semanas, 7 semanas e 62 semanas. Como se registra esta história, esse período, no livro de Neemias e de Esdras. Mas Daniel 9:26 diz que, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não será para si, mas não será para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Daniel 9:26. Veja bem. Então, certos eventos deveriam ocorrer após as 69 semanas, ou seja, antes da última semana. Primeiro, o sacrifício do Messias. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, ele seria morto. Não para si, ou seja, ele não teria direito, seus direitos reais, seria morto. Segundo, a destruição de Jerusalém do templo. Destruirá a cidade e destruirá o santuário. O que ocorreu, como nós sabemos, no ano 70, depois de Cristo. Quando o príncipe do povo, o general Tito, que era filho do imperador, o príncipe do povo, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Destruiu a cidade e destruiu o templo. Aconteceu, se cumpriu. Então a história também mostra que não ocorreu o cumprimento total desta profecia em relação a Israel ainda. Então demonstra que nós estamos vivendo um período, a igreja, desde os apóstolos até hoje, nós estamos vivendo um período que é uma pausa entre a 69ª e a 70ª semana. Houve uma pausa, se cumpriu 69 semanas, agora existe um lapso de tempo que a igreja está vivendo até que venha a 70ª semana, que é a semana da grande tribulação. Então, este período este intervalo de tempo que é chamado de dispensação da Igreja de Cristo, que é um parênteses da redenção de Israel, é uma pausa. Os judeus não entenderam isso, não entendem isso, porque foi falado a respeito da igreja. Mateus 16:18, Jesus falou para a igreja, a minha igreja, ela não seria abalada, a igreja de Cristo. Então os judeus não entenderam isso, porque precisava cumprir os 3 primeiros propósitos da grande tribulação, que era cessar a transgressão, expiar a iniquidade, fazer cessar
os pecados, isso só pode ser feito através da morte de Jesus. Então o judeu precisa também aceitar a Cristo, porque eles já rejeitaram o Messias uma vez. Aquele que era desejado e esperado foi rejeitado por eles. Então, como nós falamos aqui em 1 Coríntios 10, 32, a palavra de Deus separa a humanidade em 3 grupos: judeu, gentil e igreja. Para ser salvo, tanto o judeu quanto o gentil tem que se tornar igreja. E para isto, como haverá um remanescente salvo, conforme nos ensina a Bíblia, um remanescente do povo judeu que será salvo. Isso nos é ensinado no livro de Romanos, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso. Os judeus precisarão passar por um período de provação, que é chamado de tribulação de Jacó. É chamado de angústia de Jacó. Então, tudo se refere a Israel. Nós estamos vivendo um período chamado de plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo uma época chamada dispensação da graça. Paulo falou isso em Efésios 3, 2. A dispensação da graça é o mesmo período chamado por Paulo de ministério do Espírito, segundo aos Coríntios 3, 8. O ministério de Deus Pai no Antigo Testamento com Israel. O ministério do Deus Filho no seu período em que ele se tornou carne e habitou entre nós e viveu aqui na terra. E agora nós estamos vivendo o ministério do Espírito, onde Jesus diz que se ele não fosse para o Pai, não podia mandar o Espírito, o Consolador, o outro Consolador. Então agora a igreja está vivendo a dispensação da graça. A dispensação da graça iniciou com Cristo ressuscitando. Até ali estava na dispensação da lei. Já vou falar mais sobre isso. Então é o tempo da igreja. É a plenitude dos tempos que Paulo disse em Efésios 1:10. Ou seja, não é um tempo incluso, agregado nas 70 semanas. Houve uma pausa até o Messias ser cortado, conforme a profecia de Daniel. Com esta pausa, agora é o tempo da igreja, porque Cristo foi rejeitado. Então agora ele está enxertando a igreja no projeto de redenção. Então a última semana que falta cumprir das 70, que é para Israel, conforme nós lemos em Daniel 9:24, não é para a igreja, vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. Nós temos uma outra forma de ver também o período da história em dispensações. Dispensações são períodos da história. Então nós somos dispensacionalistas. Então, grave essas expressões. Nós somos futuristas, no que tange a escatologia, né? Nós somos pré-tribulacionistas, nós somos dispensacionalistas. O que é isto? Nós acreditamos nas 7 dispensações da história, dentro da Bíblia Sagrada. A primeira dispensação é da inocência. Então ela é desde a criação do homem até a queda do homem, quando o homem então era inocente, não tinha culpa. Depois da inocência veio o período, a dispensação da consciência. Então, da queda do homem até Noé. Até Noé. Depois veio a dispensação do governo humano, que é também chamado de patriarcal, que vai do dilúvio até a Torre de Babel. Depois da dispensação do governo humano tem a dispensação da promessa, que refere-se a Abraão. A promessa
que Deus fez a Abraão em Gênesis 12. Então, vai desde Abraão até a lei. Depois nós temos a dispensação da lei, que vai da lei em si, a lei que Deus deu a Moisés, até Cristo. Uma dispensação muito longa. E depois da lei, nós estamos vivendo a sexta dispensação. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, conforme Paulo disse em Efésios. Esta é a sexta dispensação. Qual é a sétima dispensação? A sétima dispensação é o milênio. Os 1000 anos que acontecerão depois dos 7 anos de grande tribulação. Os irmãos estão entendendo isso? Para cada período, para cada dispensação, houve um fracasso humano e um juízo de Deus. Isso é importante, para a gente entender por que haverá grande tribulação. Para cada dispensação, houve um fracasso e houve um juízo. Sempre há um juízo depois de um fracasso. Por exemplo, na dispensação da inocência, o fracasso foi o pecado. Qual foi o juízo? Maldição e morte. O salário do pecado é a morte. Na dispensação da consciência, que foi da queda até Noé, qual foi o fracasso? Que a Bíblia diz: corrupção geral. Qual foi o juízo? Dilúvio. Na dispensação do governo humano, qual foi a corrupção? Desobediência. A desobediência, qual foi o juízo? Confusão das línguas. No que eles desobedeceram? Deus disse para que a humanidade crescesse e se multiplicasse. Eles construíram a Torre de Babel. O objetivo era para que eles não se dispersassem. Que a Torre de Babel fosse um ponto de localização. Este não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus foi criar um planeta para ser habitado. Não o povo ficar restrito, porque isso não faz bem. Tiveram que se dispersar obrigatoriamente pela confusão das línguas. Então surgiram os povos distribuídos por línguas. Na dispensação da promessa, de Abraão até a lei, qual foi o fracasso? Morar no Egito. Qual foi o juízo de Deus? Escravidão. Na dispensação da lei, qual foi o fracasso? A violação da lei. Qual foi o juízo? A dispersão mundial do povo de Israel. Viveram em cativeiros, em impérios, foram expulsos de suas terras, dispersos, porque a lei foi dada para Israel. Na dispensação da graça, também há um fracasso da humanidade, da qual virá o juízo. Qual é o fracasso da dispensação da graça? A rejeição de Cristo. Israel rejeitou a Cristo e a humanidade está rejeitando a Cristo. Cristo, a igreja aceitou a Cristo. Então a grande tribulação é para quem rejeita a Cristo, Israel e os gentios. Porque a grande tribulação é o juízo para essa dispensação. Todas as dispensações tiveram um fracasso e um juízo. Nesta dispensação não é diferente da dispensação da graça, onde Cristo está resgatando quem o aceita, quem o recebe. Qual é o juízo? Grande tribulação. Se a igreja recebe a Cristo, a igreja não tem como juízo a grande tribulação. A última dispensação, que é o milênio, que é da segunda vinda de Cristo até o fim do milênio, também haverá um fracasso.
que é a rebelião final contra Cristo. Rebelião final contra Cristo. No final do milênio. Onde a Bíblia diz que os povos virão sobre a largura da terra para guerrear contra Cristo. Qual vai ser o juízo? Aquilo que a Bíblia chama de juízo final. Não haverá mais juízos, aquele é o final. Então, meus irmãos, por isso nós entendemos que a grande tribulação não é para a igreja. Então, quando o livro do Apocalipse começa, no capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que Jesus disse assim a João: sobe aqui. Isso é tipo da igreja. Por quê? Porque até o capítulo 3, a igreja foi citada. Porque o Apocalipse é dividido em 3 tempos. João, que foram, as que são e as que hão de ser. 3 tempos. As coisas que foram antes de João, que já aconteceram antes de João. As coisas que são período de João. E as coisas que hão de ser. Escatologia. As coisas que são, ele escreve às igrejas. Escreve às igrejas, João. São, no tempo de João. As 7 igrejas da Ásia. Até o capítulo 3. Quando inicia o capítulo 4, Jesus diz a João: sobe aqui. E João é arrebatado aos céus. E não se fala mais da igreja até o capítulo 19. Então João vai ver a grande tribulação de cima. Isto é tipo da igreja. A igreja não vai ver nem de cima a grande tribulação. Mas está dizendo que João, representante, o último apóstolo, o último representante dos 12, da igreja vivo, ele é tirado da terra. Então a gente vê por estas e outras situações que a grande tribulação não é para a igreja. Veja que nós estamos falando em Apocalipse 1:7, onde diz que ele virá com as nuvens e todo olho verá. Estamos explicando que esse todo olho verá se cumprirá em Apocalipse 19:11. Porque a partir do capítulo 4, João vai ver as coisas que hão de acontecer. E nessas coisas que hão de acontecer, do capítulo 4 até o final do capítulo 18, início do capítulo 19, a igreja não é vista. A igreja é vista no versículo 7 do capítulo 19. Então, há diferenças entre o arrebatamento da igreja e a vinda visível de Cristo. A diferença entre o arrebatamento que Paulo diz que será no momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta, da vinda de Cristo em que diz em 1:7 de Apocalipse que todo olho verá. No arrebatamento da igreja, Jesus voltará para os seus. João 14, 1 ao 3. Jesus voltará para os seus. Na vinda visível, Jesus voltará com os seus. 1 Tessalonicenses 3,13. No arrebatamento, João chamará, ou melhor, no arrebatamento, Jesus chamará sua noiva. 1 Tessalonicenses 4:16 ao 17. Na vinda visível, ele virá com a noiva. Apocalipse 19:6 ao 14. Tem diferença. No arrebatamento, só os seus o verão. 1 Tessalonicenses 4:13 ao 18. Na vinda visível, todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Depois do arrebatamento vai começar a grande tribulação. Depois do arrebatamento, começa a grande tribulação, a última semana. Quando Cristo vier, visivelmente, começa um milênio. São 2 acontecimentos diferentes. Cristo vem no arrebatamento, começa a grande tribulação. Cristo vem, onde todo olho o vê, começa o milênio. São momentos distintos um do outro.
Veja bem, 1 Tessalonicenses 5:3 nos mostra que nenhum sinal cronológico precede o arrebatamento. Nenhum sinal cronológico precede o arrebatamento. Não estou falando de sinais na terra, estou falando de tempos. Sinal cronológico. Não sinal sísmico, cósmico, os sinais nas nações. Estou falando de cronologia. Conforme a segunda vinda, a vinda visível de Jesus, tem sinal cronológico. A Bíblia diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias. A Bíblia dá sinais cronológicos. Então, é diferente. Para o arrebatamento não tem sinal cronológico precedente. Para a vinda visível de Cristo, sim. Nenhum sinal, então, vai mostrar o momento do arrebatamento. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Então, alguns motivos que nos dão convicção de que o arrebatamento será anterior à grande tribulação, além, como eu já mencionei, da ausência de qualquer citação da igreja no período da grande tribulação, descrito de Apocalipse 6 até o 18. Eu falei do capítulo 4, sim. Só que do capítulo 4 até o capítulo 5 é o primeiro período dos 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio. Onde haverá uma falsa paz, onde haverá a manifestação do cavaleiro branco. Onde haverá a manifestação do anticristo como solucionador dos problemas. Meus irmãos, deixa eu correr aqui por causa do tempo. Eu tenho 7 minutos e tenho muita coisa para falar. Então, além desta ausência de citação da igreja, Apocalipse 3:10, a promessa de a igreja ser livre da tribulação, feita a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia que representa a igreja do arrebatamento, a igreja do amor, a igreja fervorosa. Ela representa a igreja do arrebatamento. E esta igreja diz que a promessa para esta igreja é ser livre da, não na. Alguns dizem que a igreja vai ficar na terra durante a tribulação, mas não vai passar pela tribulação. Ela vai ficar guardada por Deus. Não tem base para isso. Usar apenas tipologia bíblica para sustentar uma interpretação não vale. Tem que ter textos que digam literalmente, e depois eu posso usar os tipos. Tipos não são base para interpretação. Tipo é subsídio de interpretação. Entenda isso, hermenêutica. Eu tenho tipos que a igreja não passará, mas antes eu tenho textos que dizem, que mostram. Ser livre da é diferente de ser livre na. Ela não passará. Vão dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da, foram livres na. Vão dizer que Daniel não foi livre da, foi livre na. Lógico. Eles foram livres na, a igreja será livre da. Porque Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego não são tipos de igreja, são tipos de Israel. Israel será livre na grande tribulação. A grande tribulação é a proposta de Deus para livrar Israel, exatamente. É isso mesmo. Mas eles vão passar pela fornalha, vão passar pela cova dos leões. A promessa para a igreja é livre da. Está escrito. Apocalipse 3:10. Quando João sobe no capítulo 4, uma das primeiras coisas que ele vê é a figura dos 24 anciãos, dentre os quais estão ali os representantes da igreja, já no céu. Já no céu. Então está aí, representante da igreja, já está no céu. As bodas do Cordeiro na segunda vinda. Como haverá boda do Cordeiro com a grande tribulação? Não há como haver bodas de Cordeiro na grande tribulação. São momentos distintos. Então, bodas de Cordeiro no céu, a bodas do Cordeiro no céu e a grande tribulação na terra, concomitantes, simultâneos. Então, o caráter iminente
do arrebatamento da igreja vai contra as coisas que vão se suceder durante a grande tribulação. Não tem como associar os acontecimentos da grande tribulação com o arrebatamento da igreja. São situações distintas. O fato de a igreja ser advertida a esperar pela vinda de Cristo, não ficar ansiosa pela vinda do anticristo. A Bíblia não diz claramente sobre a igreja passar pela grande tribulação em momento algum. Em momento algum. Não há um texto bíblico que diga que a igreja passará pela grande tribulação. Será que Deus ocultaria uma informação tão importante assim? Obviamente que não. Temos que lembrar que a igreja é noiva do Cordeiro, e o Cordeiro, sabendo do que vai acontecer durante o período da grande tribulação, não resgataria sua noiva? Incoerente. E nem avisaria. Incoerente. Na grande tribulação, a Bíblia diz em Apocalipse 14:6 que o evangelho será pregado por um anjo. O papel de pregar o evangelho é da igreja. Por que o anjo vai pregar se a igreja vai estar na terra? Quem vai pregar na grande tribulação são os judeus, os 144 mil. Cadê a igreja? É a igreja que tem que pregar. Se a igreja vai estar aqui, por que anjo vai pregar? Por que o judeu vai pregar? Além de tudo isso, meus irmãos, nós temos alguns tipos de arrebatamento, então nós podemos pegar agora, depois dessas referências, tipos. Por exemplo, José no Egito, que é um tipo de Cristo. José é tipo de Cristo. Ele se casou com Azená, que é tipo de igreja. Azená é tipo de igreja. José é tipo de Cristo, porque ele é judeu. Judeu é tipo de Israel. É tipo de Cristo. Tipo de igreja é sempre alguém que não é dos judeus. Para ser tipo de igreja, porque ela é composta por nações, não por um povo específico. Então José casou com Azená quando foi rejeitado, lembra? Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus rejeitado por Israel. Ele se casou com Azená antes de passar os 7 anos de fome, Gênesis 41, 45. Ele se casou com Azená, ele, tipo de Cristo. José se casou com Azená, tipo de igreja, porque ela não é judia. E eles casaram antes dos 7 anos de fome, tipo da grande tribulação, 7 anos. Antes. Cristo virá buscar sua noiva antes da grande tribulação. Por exemplo, Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Noé, antes das águas. Ló, antes do fogo. Estão vendo? Esses são tipos de igreja porque não são judeus. Então, meus irmãos, a grande tribulação é propriamente dita, vai compreender esse período de 7 anos. Mas, a partir do capítulo 4 de João, então, a gente vê que ele sobe, mostrando aí uma figura da igreja subindo, para que aconteça a grande tribulação. Encerra-se o período das coisas que são, no tempo de João, no final do capítulo 3, inicia as coisas que hão de ser a partir do capítulo 4. Capítulo 4 e capítulo 5 refere-se ou compreende o primeiro período da grande tribulação de 3 anos e meio, onde haverá uma falsa paz pregada, instaurada pelo anticristo. A partir do capítulo 6, então, começa o que chama-se literalmente de grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, que serão terríveis, onde vai se cumprir Jeremias 37, onde fala que haverá para Jacó uma angústia qual nunca houve e nunca haverá. Se cumprirá de Apocalipse 6 até Apocalipse 18.
procure, do capítulo 6 ao capítulo 18, um vestígio de que a igreja estará aqui na terra. Você não vai encontrar. Encerra o capítulo 18, termina, está no fim dos últimos 3 anos e meio, fim da última semana, fim da 70ª semana. Então Jesus vem, capítulo 19, ele vem glorioso, ele vem assentado num cavalo branco, ele vem com seu séquito angelical e ele vem com os seus santos, com a igreja. Ele vem com a igreja. Então no arrebatamento ele chama a igreja e na vinda visível ele vem com a igreja. Então Apocalipse 1:7, e todo olho o verá, se cumprirá em Apocalipse 19:11. Então, quando iniciar a grande tribulação, propriamente dito, ou seja, os 3 últimos anos e meio da última semana, em Apocalipse 6, se você não estiver entendendo alguma coisa, depois você me procura, tá? Vai se cumprir Isaías 26:20, que foi um dos textos mais propagados no início aí do Covid-19. Um dos textos mais propagados, que é para entrar no quarto, para ficar lá até passar ira. Vai se cumprir ali. A igreja não vai estar na terra nesse período. Colocar um texto desse, num momento como esse que nós estamos vivendo, é anacrônico. Então, vai se cumprir Jeremias 37, angústia de Jacó, e vai se cumprir Daniel 12:1. Então, meus irmãos, a grande tribulação não é para a igreja. A igreja vai ser arrebatada. Nós somos pré-tribulacionistas por estes motivos e por outros. Tem mais textos. Isso se debate muito. Tem muito fundamento para isso. Então, após o cumprimento desta semana, da 70ª, a última semana, que vai se iniciar com o início da grande tribulação, porque há um espaço de tempo em que a igreja está na terra, chamada dispensação da graça, ministério do Espírito, plenitude dos gentios, conforme diz Paulo em Efésios. Quando esta semana se cumprir, então Cristo virá com a sua noiva, porque a noiva foi previamente arrebatada, e então se cumprirá Apocalipse 1, e todo olho o verá. Amém? Meu tempo se foi, meus irmãos. Venceu aqui meu prazo. Vi aqui que eu já passei 4 minutos. Espero que tenha ficado esclarecido. Então, qualquer dúvida, os irmãos me procurem, me mandem aí suas perguntas e nós vamos conversando a respeito. Se não, terça-feira que vem, retornaremos com o nosso estudo bíblico. Que Deus possa abençoar os irmãos que participaram mais uma vez conosco e ficaram até o final e compartilharam também, abriram salas de vídeos para que a palavra de Deus seja cada vez mais propagada.